tudo bem com vocês? Nesse momento, vamos iniciar a nossa programação Tarde com Deus. Todos os dias, uma mensagem de Deus para a sua vida. E nesse momento, em Juazeiro, Bahia, com a nossa irmã Roberta, sempre trazendo uma mensagem de Deus para nossas vidas. Logo em seguida, a nossa irmã Gabi também louvando ao Senhor. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Programa Tarde com Deus, todos os dias, uma mensagem de Deus para nossas vidas. Programa Tarde com Deus em Juazeiro, Bahia e na cidade de Mendes, no estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos e palmas para Deus nessa tarde. Aê! Toda honra, toda glória, todo louvor, uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Aleluia! E vamos agora nesse momento entrar no momento da oração. Eu não sei como está seu coração, irmão. Minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas o segredo é confiar, é acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma e faz milagres acontecer na minha vida, na sua vida. Vamos orar. A você aí que você possa pegar seu copo com água nesse momento e colocar diante do seu celular ou do seu monitor. E vamos orar nesse momento. Eu creio que através da oração, Jesus ele toca nas águas. E quando você beber dessas águas, você vai ser restaurado, você vai ser hidratado, purificado, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, Pai amado e celestial, diante da Tua presença, Deus amado e querido, aqui está esse copo com água, Senhor. Que nesse momento, Deus amado e querido, podemos sentir algo sobrenatural acontecer nessa tarde, Deus amado e querido. O Senhor conhece detalhe das nossas vidas, ó Pai. Sabe aonde necessita ser tocado, aonde necessita ser restaurado. E eu te peço, Deus amado e querido, que é no momento da oração, Senhor, que o Senhor entra com providência na nossa vida. É no momento da oração, Senhor, que o Senhor vai falar ao nosso coração. É no momento da oração que o Senhor cura, salva, liberta, transforma. Assim, Deus amado e querido, eu creio, ó Pai, na Tua palavras, nas Tuas promessas. Eu tenho certeza, Deus amado e querido, que quando bebermos dessas águas que o Senhor está tocando nesse momento, a gente vamos ser restaurados, vamos ser curados em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que vamos ser purificados em Teu nome. Deus Pai Todo-Poderoso, toca agora nessas águas, Senhor. Move as mãos nessas águas, Senhor, nesse momento, que podemos sentir algo sobrenatural, Senhor. Quando bebermos dessas águas, seremos limpos, seremos restaurados, porque eu creio, ó Pai, no Teu poder de milagre, de restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmão, tudo é através da fé. Eu sempre falo em fé, acreditar, confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Não sou eu, não é a irmã que faz, mas sim é Deus. Deus que faz, Deus que muda, Deus que entra com providência na minha e na sua vida. Tudo através da fé. Você colocou seu copinho com água, oramos, e você vai beber agora com fé, acreditando que Jesus tocou nessas águas e você vai ser restaurado, você vai ser purificado em nome de Jesus. Basta somente crer, confiar, acreditar nas promessas de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que faz milagres acontecer na minha vida e na sua vida. Amém? E que nesse momento você possa entender e acreditar que Deus ele está aqui nesse momento. Vamos compartilhar essa mensagem com os amigos, com a família, porque a palavra de Deus, ela cura, salva, liberta, transforma e faz milagres acontecer na minha vida, na sua vida. Basta somente crer e acreditar. Amém? Então, que nessa tarde você possa sentir o abraço do Espírito Santo. Você já bebeu da água aí, né? Que você colocou aí em frente ao monitor no momento da oração, já está sendo restaurado, purificado, purificada, e agora vamos se encher da presença de Deus com a nossa irmã Roberta, que vem trazer uma mensagem de Deus
todos os dias uma mensagem de Deus para nossas vidas. Nossa irmã Roberta lá em Juazeiro, da Bahia, e logo em seguida a irmã Gabi vai estar adorando ao Senhor. Então que nessa tarde você possa, sentir a presença do Espírito Santo e que você possa sentir a paz que somente Deus pode te dar. Amém? Uma boa tarde para vocês. Programa Tarde com Deus volta já. Palmas para Deus. Ó meu Brasil, de Mendes ao Rio de Janeiro um só coração, Petrolina, Juazeiro na mesma canção, Senhor do Bonfim Salvador, quanta fé e amor. Programa Tarde com Deus. Graça e paz, glórias a Deus, uma boa tarde com Deus. Deus seja louvado eternamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmãos amados, onde quer que vocês estejam nessa tarde com Deus. Nós glorificamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Em nome de Jesus, uma boa tarde com Deus. A palavra do Senhor nessa tarde com Deus, em Êxodo 33, 12 ao 19. Moisés intercede intensamente diante de Deus após o episódio do bezerro de ouro, recusando-se a seguir rumo à terra prometida sem a garantia divina. Moisés clama pela presença e pelo favor de Deus, recebendo a promessa de sua graça e bondade soberana. O diálogo e os acontecimentos deste trecho centralizam-se nos seguintes pontos. É o clamor. Moisés lembra a Deus que ele o ordenou a guiar o povo, mas não havia revelado quem enviaria junto com ele. Ele apela ao relacionamento pessoal e à graça, visto que me disseste: conheço-te pelo teu nome e achaste graça aos meus olhos, pede para conhecer os caminhos do Senhor. A condição inegociável de Moisés. Deus responde: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. No entanto, Moisés insiste dizendo que se a presença dele não for adiante deles, eles preferem não sair dali. Ele argumenta que a única distinção e evidência do favor de Deus sobre Israel e sobre ele é o próprio Deus. Aleluia! Caminhando ao lado deles. Então o Senhor dá resposta favorável, o Senhor atende ao clamor de Moisés e diz que fará exatamente o que ele pediu, pois ele havia achado graça e Deus o conhecia pelo nome. O pedido de Moisés pela glória e a resposta de Deus. Moisés ousa pedir para ver a glória de Deus. Deus responde que fará passar toda a sua bondade diante dele e proclamará o seu nome, afirmando sua soberania e graça. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Para aprofundar-se nesse estudo, nós vamos acompanhar agora esse trecho, a minha oração, hoje e a cada manhã, seja por mim, seja por você, cada irmão, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, todos eles, mãe, pai, primos, tios, sobrinhos, que a sua presença nos acompanhe. Nós pedimos a Deus, ó Senhor, assim como Moisés respondeu a Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Êxodo 33, 15. Moisés entendeu uma verdade essencial. Sem a presença de Deus, não há direção, proteção ou propósito na caminhada. Assim também é com a nossa vida.
Mais do que bênçãos, vitórias ou conquistas, o que realmente precisamos é da presença dele em cada passo. É ela que nos distingue, que nos guia e que sustenta nossa jornada. Que hoje possamos buscar não apenas o que Deus pode nos dar, mas a alegria de andar lado a lado com Deus. Eu declaro hoje em minha vida e na sua vida, querido irmão, que a presença do Senhor está conosco e é para a glória dele que estamos aqui, engrandecendo, glorificando e honrando o nome do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus, amém. Uma boa tarde com Deus. Louvores que atrai a glória de Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu.
Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia raiar. Nesta tarde em Mendes a fé floresce, e em Juazeiro a sua glória desce. Tarde com Deus, tarde com Deus. Louvores que atraem a glória de Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na
mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Nesta tarde em Mendes a fé floresce, e em Juazeiro a sua glória desce. Tarde com Deus, tarde com Deus. Ó meu Brasil, de Mendes ao Rio de Janeiro um só coração. Petrolina, Juazeiro na mesma canção. Senhor do Bonfim Salvador, quanta fé e amor. Programa Tarde com Deus.